Recentemente foi aprovada na Câmara dos Deputados basicamente uma mudança na previdência privada. Conforme essa notícia que vocês estão vendo aqui, os investidores vão poder escolher se a sua previdência vai ser regressiva ou progressiva no momento de resgate dos valores que estão em previdência. Atualmente, você deve definir isso na sua contratação. Isso obviamente muda bastante a regra do jogo, porque você vai acabar optando lá na hora do resgate pelo regime que faça com que você obviamente pague menos imposto de renda. Então essa é uma mudança que vem para positivo. Diante disso, eu fiz um vídeo gravando um pouquinho, explicando um pouco mais sobre essas alterações, que está aqui, vou deixar na descrição do nosso vídeo para que você possa assistir depois. Mas uma seguidora, a Priscila, falou assim: por favor, compartilhem basicamente mais informações sobre a previdência regressiva e a previdência progressiva. Então é o objetivo do vídeo de hoje, explicar um pouco mais sobre essas duas modalidades de tributação. Lembrando que além de progressiva e regressiva, você tem que escolher ainda se vai ser VGBL ou PGBL. Não vou falar sobre esses dois cenários hoje, somente dar muitos detalhes sobre regressivo e progressivo. Antes da gente começar, se inscreva aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta, um vídeo novo, informações completas para agregar muito conhecimento. E o jeito que você tem de reconhecer o nosso trabalho, basicamente aqui que a gente faz de distribuir educação financeira, é se inscrevendo no canal e deixando seu like aqui no vídeo. Fez isso? Então, bora pro conteúdo. Bom, pessoal, tabela progressiva, começando pela progressiva. É a famosa tabela que vai do céu ao inferno. Porque do céu, se bem utilizada, a gente pode eventualmente até nem pagar imposto de renda, e se mal utilizada, eu posso pagar muito imposto de renda, eu posso pagar muito mais do que eu deveria. Então a tabela progressiva é a famosa tabela céu ao inferno, né? Então, basicamente, como que funciona a tabela progressiva? A contribuição que eu faço, ela vai acumulando no momento que eu determinar que eu quero me aposentar. E, bom, e a previdência está no regime progressivo, a renda que eu tiver, seja num saque único, ou seja mensalmente, transformei no formato de renda, esse que entrar de previdência vai ser basicamente somado à minha renda que eu tiver de outras fontes. Por exemplo, me aposentei no INSS com uma renda mensal de R$5.000 e a minha previdência privada foi transformada em renda no momento de resgate e virou ela, então, uma renda mensal vitalícia de R$5.000 também. Eu tenho 5.000 de previdência, 5.000 de INSS, né? E eu tenho a tabela progressiva. O que vai acontecer? As duas vão se somar e eu vou pagar então um imposto sobre esse montante total, sobre esses R$10.000 de renda que eu vou estar tendo. Então a tabela progressiva ela faz com que a renda da previdência e a renda que eu tiver de outras fontes se misture e vire uma só, e eu pago a tabela normal do imposto de renda. Lembrando que a tabela progressiva do imposto de renda, que está aparecendo aqui, até R$24.000 por ano, ela é isenta. De 24.000 a 34.000, mais ou menos, né? 7,5%. De 34 a 45, mais ou menos 15%, que nem vocês estão vendo aqui na tela. E basicamente de 45 a 56, ou de 45 a 56, 22,5%, e de acima disso, 27,5% de imposto. Ou seja, neste exemplo que eu dei, que daria uma renda anual de R$120.000 por ano, eu pagaria 27,5% de imposto. Então a progressiva, neste caso, talvez não seja a alternativa mais interessante, porque eu vou pagar imposto demais, eu vou pagar 27,5% sobre esses 60.000 que eu estou recebendo aqui de previdência, porque eu tenho uma outra fonte de renda. Somado tudo isso, fica uma renda superior aos 56.000 e entra então na tabela de 27,5% do imposto de renda. Então esse é um cuidado que a gente deve ter. Poxa, será que é a melhor escolha a tabela progressiva quando eu vou ter uma renda alta na previdência, né? Quando eu acumulo bastante em previdência, ou quando eu vou ter uma renda alta em paralelo? Talvez não seja a melhor escolha, e é um cuidado que a gente tem que ter e obviamente também calcular para verificar qual que é a melhor alternativa. Mas quando que a tabela progressiva é o céu, então? É aquele grande benefício. Basicamente, se eu não tiver uma outra fonte de renda, ou a outra fonte de renda que eu tiver for muito baixa, eu poderia sacar até o limite de 24.000 por ano da minha previdência e não pagar nada de imposto de renda, porque uma renda de até 24.000 por ano na tabela progressiva é isenta de imposto. Então isso é uma bela vantagem. Se eu for sacar só ou até 24.000 por ano da minha previdência privada e não tenho outras fontes de renda, eu basicamente então posso até não pagar imposto, mesmo que tenha retorno nessa minha previdência. Então essa é uma vantagem do produto previdência privada, né, do formato de tributação progressiva, e permite até mesmo não pagar imposto. Ou se eu sacar até basicamente 34.000 por ano, eu pago 7,5%. É uma bela vantagem. O que é um exemplo muito comum de se utilizar isso, né? Basicamente um empresário, enfim, a grande massa dos empresários
empresários, contribui pro labore sobre um salário mínimo. Ele vai ter do INSS uma renda sobre um salário mínimo. Ele pode, quem sabe, ir tirando da sua previdência até o limite de 24 mil ou até o limite de 34 mil ali, para pagar o mínimo possível de imposto de renda, e o restante, então, que ele tiver de recursos, investimentos, ele tira lá e não vai entrar nesse bolo no formato de renda. Então, basicamente, a tabela progressiva pode ser uma excelente ferramenta para quem contribui sobre um salário mínimo, para quem não contribui nada e não vai ter outra fonte de renda no futuro, e eu posso ter esses limites, então, que eu consiga sacar sem nem pagar imposto. Para todos os demais, para quem vai ter uma renda alta na previdência ou quem tem muita renda por fora, talvez a tabela progressiva não seja tão interessante, como eu comentei antes, porque a gente vai para uma alíquota de 27,5% e vai ser bem ruim. Tá? Então esse é um cuidado que a gente deve ter. E o último comentário, como é que funciona essa questão, tá? Só para também da tributação. Sempre que eu faço um resgate da previdência privada do tipo progressiva, a seguradora, basicamente, vai nos reter na fonte 15%, né, retidos na fonte de imposto. Se eu, na declaração de ajuste, tiver o direito, né, que nem eu falei, isso aqui até 24 mil, não tem outras rendas, estaria isento de imposto, eu vou pagar esses 15% e na minha declaração de imposto de ajuste, lá por abril do ano seguinte, eu vou receber de volta esse imposto que foi pago. Mas sempre na fonte ele tributa 15%. Então eu posso não pagar, mas é através da declaração de ajuste que eu vou ter essa restituição desses 15%, ou, um cenário pior, eu tenho que pagar a diferença, né? Então se eu paguei na fonte 15%, mas era para ser 27,5%, eu vou pagar esta diferença na declaração de ajuste do ano que vem. Então é assim que funciona basicamente a tabela progressiva. E eu já quero saber aqui, antes da gente ir para a regressiva, se faz sentido, se gostaram, se não gostaram da progressiva. Mas antes disso eu vou dar um spoiler e uma dica, assim. O que é onde pode ser interessante também a tabela progressiva? Eu posso fazer uma previdência, né, para um dependente meu filho, por exemplo, e colocar ele então como segurado lá e eu fazer o pagamento dessa previdência para ele. Lá quando ele chega em 18 anos de idade dele, digamos que ele tenha lá 48 mil reais. Meu filho nessa faixa etária provavelmente não vai ter renda. Eu posso tirar ele de dependente do meu imposto de renda, ele vai ser um cidadão independente, ele vai sacar 24 mil no ano, 24 mil no outro, até o limite de isenção de imposto ali, basicamente, ele sacou com rendimentos e não paga nada de imposto. Então, é uma opção que a gente tem na progressiva, fazer para um filho, fazer para si, é uma estratégia tributária para fazer um movimento de elisão fiscal. Elisão fiscal é basicamente não gerar o fato gerador, né, não criar o fato gerador de cobrança de tributação. É totalmente legal, é diferente de evasão fiscal, que é um crime, né? Mas elisão é a prevenção, digamos assim, e é totalmente legal. Então, são estratégias de planejamento tributário em paralelo à estratégia de previdência. Agora sim, conta nos comentários o que você está achando aí, o que tu achou desta dica. Em relação à tabela regressiva, a tabela regressiva é exatamente essa que está aparecendo aqui na tela. Basicamente, ela começa com uma alíquota de tributação de 35%, de 2 em 2 anos ela vai caindo para que investimentos com prazos superiores a 10 anos tenham uma alíquota de 10%. É a menor alíquota de tributação que existe hoje no Brasil, né? Basicamente essa tabela regressiva, onde depois de 10 anos, aquele investimento que ficou investido por 10 anos chega numa alíquota de imposto de 10%. E por que isso é tão ilegal, assim, tão importante, né? Porque o regime de previdência também a gente tem que cuidar, é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Ou seja, eu fiz um aporte hoje, daqui 10 anos ele vai estar na alíquota de 10%. Aquele último aporte que eu fiz lá na véspera, lá em basicamente hoje é 2023, lá na véspera de 2033, dezembro de 2033, esse aporte vai estar na alíquota de 35%. É na data do aporte que importa, tá? Então isso é importante também da gente destacar. E aí ela vai passando. Qual que é o foco desse tipo de previdência? Basicamente, longo prazo. Porque quanto maior o tempo, menos imposto eu pago. É um incentivo fiscal que o governo te dá para te estimular a fazer uma reserva para o teu futuro, para de fato guardar numa previdência recursos que te ajudem a se manter lá na frente, na terceira idade. Ele te dá esse estímulo tributário para estimular a população a fazer poupança. Poupança no sentido de ter reserva financeira, não no sentido do produto bancário poupança, tá? Então, essa é a grande questão. O regressivo, ele é basicamente recomendado para quem vai ter uma alta renda na pessoa física, lá quando se aposentar. Eu me aposentei pelo teto do INSS. Putz, aí talvez valha a pena tu ter uma tabela regressiva na tua previdência, porque pelo menos a parte de previdência não vai se misturar com essa renda e ela vai ficar ali, então, na alíquota de 10% se esperar o prazo de 10 anos. Então, para quem vai ter uma renda alta na pessoa física, vale a pena a gente ter, então, basicamente, a tabela regressiva. Ou eu posso ter os dois formatos, eu posso ter uma tabela regressiva com essa questão dos 10% e uma tabela progressiva para eu sacar até o limite anual da isenção de impostos que eu poderia ter. Então as duas ferramentas, as duas alternativas que nós temos na mesa, né? Eu posso mesclar as duas. Eu faço para um profissional, para um empresário, por exemplo, que contribui sobre o salário
salário mínimo, uma parte dos seus aportes em previdência progressiva para até o limite ali da isenção tributária, e o restante a gente coloca numa regressiva para daí sim sacar sem se misturar com a sua renda e usufruir do máximo de benefício tributário que ele poderia ter. Então a vantagem da regressiva é basicamente pagar menos imposto focado no longo prazo e ao mesmo tempo não se misturar com as demais rendas que tu eventualmente venha a ter. Então cuidado com as regras aquelas padrão, não, sempre é progressivo melhor, sempre é regressivo melhor. Para quem quer renda o melhor é progressivo, para quem quer sacar tudo o melhor é regressivo. Calma, tem várias questões que a gente deve calcular e tomar cuidado antes de definir. Até porque não é só essa decisão, né? Vai ter a decisão de PGBL, VGBL, que não é o objetivo do vídeo, a gente tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas que também são uma preocupação. Eu espero aqui ter esclarecido para vocês. Me contem nos comentários se ficou bem clara a diferença de progressivo, regressivo. Se ficou alguma dúvida, por favor, vai ter o maior prazer em explicar aqui para vocês. Aqui na Musa nós somos consultores de investimentos, nós somos planejadores financeiros. Nós temos então uma empresa que te ajuda a ver tanto se o melhor regime é VGBL, PGBL, regressivo, progressivo, qual a melhor seguradora, qual o melhor fundo, qual o aporte que você deve fazer para fazer com que essa aposentadoria seja uma certeza e não uma possibilidade. Então, se você quer ajuda para montar o seu planejamento de aposentadoria, ajuda em escolher todas essas questões relacionadas à previdência privada, acesse o nosso site www.musacapital.com.br, que um especialista do nosso time vai entrar em contato contigo para te ajudar a selecionar a melhor escolha, a melhor composição, para que você pague menos imposto, tenha uma aposentadoria digna e, obviamente, invista numa instituição séria, sólida e segura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, contribuições, escreva nos comentários e não esqueça de deixar o seu like. Até o próximo vídeo.